Você que está no YouTube nos assistindo, compartilhe essa mensagem que certamente vai alcançar o coração de outras pessoas. Vamos então ler, igreja, Eclesiastes 4:9. A Bíblia diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga, ou seja, recompensa do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui numa reunião de famílias, mas uma coisa que Deus me mostrou no culto anterior, de manhã e à tarde, não tente focar somente em família, tá, irmãos? Principalmente casamento. Embora está falando aqui melhor ser dois, não está falando propriamente só para casal. Eu quero que o Espírito de Deus te traga assim uma amplidade, ou seja, para ampliar o entendimento para todas as áreas da nossa vida, do nosso dia a dia, o que o Senhor vai nos ensinar com essa palavra. Eu quero destacar uma coisa aqui no versículo de número 9 e depois outra coisa no versículo 10. A primeira coisa no 9, olha só, a Bíblia está dizendo: melhor é ser dois do que um. Você pode repetir isso comigo? Melhor é ser dois do que um. Amém? Lá mais uma vez, melhor é serem dois do que um. Amém? Guarda aí. Lá no versículo 10, há uma declaração que diz assim: ai do que estiver só. Vamos repetir? Ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Amém. Glória a Deus. Eu quero começar com uma pergunta aqui para entrar na mensagem. Eu quero te perguntar, não precisa responder em voz alta. Você tem uma pessoa de oração do seu lado? Tenta, irmãos, desfocar de pastor, obreiro, de alguém que, se você pedir, olha, lá na igreja eu encontro alguém que ora por mim, tá? Para entender. Você tem alguém que ora por você na hora que você mais precisa? Além de pastor e obreiros, além de, né? Você tem? Porque a Bíblia está dizendo o que, igreja? Melhor ser dois do que um. Tem muita gente lutando só. Tem muita gente enfrentando as lutas só. Tem gente, irmãos, que sozinho está carregando fardo, que ela não vai conseguir chegar a lugares longe. Volto a perguntar, irmãos, você tem alguém que ora com você ou por você na hora da aflição? Você tem alguém que te dá uma palavra? Você tem alguém que, irmãos, é usado por Deus para te trazer ânimo, te trazer esperança, te encorajar? Você tem alguém fora do ambiente igreja aqui? Você tem alguém, irmãos, que pode se dizer assim, companheiro de fé, de luta, de guerra, pessoa que está comigo, nas batalhas, pessoa que está comigo nas lutas, para orar, para buscar a Deus? Você tem uma pessoa? Amém. Muito bom, irmãos, é a gente ter essa pessoa. Muito bom é a gente ter, como diz, melhor ser dois, essa pessoa para dividir o peso, o fardo. Agora eu vou inverter um pouquinho a mensagem, a pergunta. Perguntei, você tem alguém, que ora por você, que lê uma palavra por você? Agora, irmãos, melhor do que ter é ser. Amém, igreja? Diga comigo, melhor do que ter é ser alguém que ajude as pessoas a se levantarem. Agora a pergunta é, você é
alguém na vida de outra pessoa para levantar ela? Você é, irmãos, essa segunda pessoa que estende a mão e ajuda a pessoa a sair do fracasso? Quando a gente pensa assim, a gente imagina pessoas que estão no fundo do poço, no buraco, e aí a gente começa, eu tenho amigos assim, eu tenho um conhecido assim. Não precisa ir tão longe não, às vezes até a sua própria família. Tem gente que está do seu lado, está caído. Tem gente que está perto de você, está fracassado no casamento, na vida financeira, fracassado em alguma área da sua vida. E aí, irmãos, é como diz o salmista. Uma vez eu disse aqui, olha o que o próprio salmista diz: 1.000 caem ao meu lado e 10.000 à minha direita. E o que eu tenho feito por essas pessoas que estão caindo? Será que eu estou estendendo a mão para ajudar a levantar elas? Será que eu estou, irmãos, estendendo a mão para as pessoas que estão fracassando, ou eu não estou nem aí? Porque, irmãos, o mundo aí fora já está cheio de pessoas para empurrar as pessoas mais para o fundo do poço. É assim ou não é? O mundo aí fora já está cheio de gente para criticar, para falar mal, para apontar os defeitos, para ofender, para estar, irmãos, fazendo as pessoas desanimarem. E nós que estamos servindo a Deus? Malaquias diz que há diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Tem que ter essa diferença. Essa diferença, irmãos, nós temos que ter. O mundo está empurrando, a gente tem que levantar. O mundo está levando desânimo, nós temos que levar ânimo. O mundo está, vamos dizer assim, machucando, nós temos que levar a palavra para sarar aquela ferida que foi machucada. Então, olha só, ser alguém, a pergunta é: você é luz na vida de alguém? Você, irmãos, tem sido instrumento na mão de alguém? Nós temos que sair hoje daqui dessa reunião com desejo no coração, irmãos, de ajudar. Porque é melhor ser dois. Diga comigo assim: sempre vai ter alguém precisando de mim. Agora, quando eu digo de mim, de você, irmãos, entenda que através de nós quem faz a obra é Deus, tá? Que nunca você pense que é você em si, que é eu em si. É só a forma de expressar aqui. Tem gente precisando de mim. De mim quem? De Deus através de mim. Entendido? Então veja só. Eu quero aqui deixar uma declaração bíblica, só para você ver. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Coloca a NVT. Eu li na NVT. Versículo 35. A Bíblia diz assim: é melhor dar do que receber. É melhor você estender a mão, é melhor você oferecer, é melhor você ajudar, é melhor, irmãos, você ajudar a sarar outras pessoas. Só que na NVT, a Bíblia está dizendo aqui na parte final, que quem dá, irmãos, na vida dela há uma grande bênção. Olha o quanto isso é tremendo. Vamos pegar a parte final. Há de haver, de existir. Existe bênção maior em dar. Vamos repetir isso? Há bênção maior em dar. Irmãos, fique claro que esse ar é do verbo haver, do verbo existir. Então entenda, existe bênção maior para quem? Para quem dá, para quem ajuda, para quem estende a mão, para quem, irmãos, está fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Então existe uma bênção maior para quem está dando, para quem está estendendo a mão. Ontem eu deixei um desafio aqui com a igreja. Hoje eu quero deixar com os homens. Hoje com toda a igreja. Por que eu falo desafio, irmãos? Porque é desafiador, não é fácil. A gente tem que sair do comodismo. Por isso que é desafio, tem que sair, irmãos, do sossego. Nós temos que sair daquele momento que a gente fala assim: não, eu estou bem, é o que importa. Não, saia disso.
Você está bem, mas tem gente precisando de você. Você está bem, mas tem gente, irmãos, que está no fundo do poço, casamento destruído, as finanças acabadas, a saúde precisa ser restaurada. Se você está bem, glória a Deus, mas tem sempre alguém precisando de você. Amém, igreja? Olha o que a Bíblia nos mostra. Eu quero ler com você Marcos 6, o verso 7. Só para você entender aonde eu quero chegar, e você vai compreender essa mensagem com toda a intensidade do Senhor para o nosso coração. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los. De quantos? 2 em 2. Deu-lhe o poder sobre os espíritos imundos. Para por aí. Essa passagem fala do que, igreja? Da chamada dos discípulos. E Jesus está ensinando a maneira que aqueles discípulos deveriam ali sair para fazer a obra de Deus, pregar, ajudar, levar o ide à frente. Como que Jesus orientou aqueles discípulos? De 2 em 2. Então Jesus está mostrando, irmãos, de 2 em 2, né? O que eu entendo aqui? O Senhor está mostrando, apontando, irmãos, a necessidade de poder ter alguém, né, para ajudar, ter alguém para, então, estar dividindo ali o fardo, o peso, de 2 em 2. Olha outra referência, Lucas 10:1. Lucas 10:1 também fala aqui dos discípulos. E depois disso, designou o Senhor ainda entre outros 70 e mandou-lhe adiante da sua face. De quantos? De 2 em 2. E todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então que fique claro, irmãos, o próprio Cristo mostrando a importância de você poder contar com alguém, ter um companheiro de prece, uma pessoa de oração, uma pessoa de luta, uma pessoa de guerra, uma pessoa de evangelismo, uma pessoa que vem, irmãos, entender da importância do que, igreja? Melhor ser 2. Veja que eu estou pegando referências que está trazendo, irmãos, a palavra 2 pessoas, melhor ser 2. Vamos lembrar de outros casos aqui? Já falei aqui dos 2 discípulos, tanto de Marcos como agora de Lucas. Já mostrei para você, irmãos, que maior bênção é dar do que receber. Me lembro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 1. Alguém lembra dessa história? A Bíblia fala de Pedro e João. Olha aí, 2 que subiram juntos ao templo para quê, igreja? Para orar, a hora nona, para fazer a súplica. Estavam em quantos, igreja? 2. Volta a repetir, igreja. Melhor ser 2. Você tem sido, irmãos, essa outra pessoa na vida de alguém? A reflexão é essa, a gente quer, irmãos, alguém que nos ajude, mas a questão é, eu também tenho que ajudar outras pessoas. Deus me fez entender aqui o temperamento desses 2 homens aqui. Você deve conhecer. Já ouviu falar do temperamento do Pedro? O Pedro, como que era o Pedro? Explosivo, nervoso, irritado. Certa vez o Pedro ficou tão bravo, né? Ele pegou a espada ali e cortou a orelha do soldado. Lembra da história? Esse Pedro que está sendo a referência aí. Um Pedro explosivo, bravo, agitado. E quem era João? Alguém lembra da referência de João? Ele era chamado pelo apóstolo do amor, paz e amor, né? Tranquilidade, sossego, era mais na dele. Olha só, irmãos, o que Deus une. Deus une propósitos.
Deus une propósito, pega uma pessoa explosiva e pega uma pessoa tranquila. Para quê, igreja? Um ajudar o outro. Sabe, eu estava dizendo hoje para a igreja, às vezes tem gente que diz assim, eu que não me misturo com aquela pessoa que é agitada, é nervosa, aquela pessoa que é brava. Ei, irmão, irmã, Deus quer te usar para transformar a vida daquela pessoa. Mas às vezes a gente vai pela circunstância, a gente vai às vezes pelo que eu estou vendo. Deus estava usando ali o João, que era mais tranquilo, para ajudar o Pedro, irmãos, na hora da dificuldade. Claramente o Pedro também ajudou muito a João. É um ajudar o outro, independente da sua característica. Irmãos, Deus une propósito. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Você crê nisso? Diga comigo, Deus une propósito. Então não olha para a característica das pessoas, porque Deus pode mudar a história daquela pessoa. Deus pode mudar, irmãos, completamente o comportamento daquelas pessoas. Às vezes você tem familiar que é nervoso, agitado, bravo, e você é mais tranquilo, você é mais na sua. Deus une o propósito. Deus quer te usar para alcançar aquela pessoa, que ninguém quer chegar perto dela. Amém, igreja? Glória a Deus. Entenderam aí? Quantos que iam para a oração? Quantos que iam para a igreja? 2. Porque melhor é ser 2. Vamos para outra referência? Olha o tanto de referência que a gente encontra. Aqui mesmo em Atos. A Bíblia nos mostra agora no capítulo de número 16, verso 25. Bem conhecido, né? Quem é as duas personalidades agora? Quem é as duas pessoas? Paulo e Silas. Mais 2. Paulo e Silas. Perto da meia-noite, o que faziam, igreja? Oravam, cantavam louvores a Deus. E os outros presos os escutavam. Aí no 26 diz que perto ali da meia-noite veio então um grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo o que aconteceu, igreja? Se abriu todas as portas. Olha aí, 2. Quando você se une com um companheiro de oração, uma pessoa de fé, irmãos, as portas se abrem. As prisões caem por terra. Eu creio, irmãos, que Deus está mostrando a grande necessidade de entender que é melhor ser 2. Tem sempre alguém precisando de você. Tem sempre alguém, irmãos, você tem que ser essa resposta de oração na vida dessa pessoa. Você tem que estar bem com Deus para poder ajudar as pessoas. Eu vou contar um testemunho, que virou um testemunho. Isso aconteceu uns 6 anos atrás. Uma senhora da nossa igreja, ela tinha se desviado, caiu no pecado e por lá ficou. Só que ela era da igreja há muito tempo, ela, irmãos, fazia até a obra do Senhor, as pessoas procuravam ela. E quando ela estava caída, fracassada lá no pecado, as pessoas iam procurar ela, me ajuda em oração. Aí logo a pessoa, o temor, apesar de estar no pecado, a pessoa, mas como que eu posso ajudar se eu não tenho condições de ajudar? E ela dizia, eu lembrava daquela passagem, como pode um cego guiar outro cego? É bíblico, Como pode? Não tem condições. E aí, irmãos, essa mulher ali sendo cobrada pelo Espírito Santo, as pessoas iam lá procurar ela, naquilo que outra hora ela ajudava, ela orientava, as pessoas venciam, e agora ela sem força, ela sem condições, e ela falou, meu Deus, e agora eu estou no pecado, eu não posso ajudar, não tem como ajudar, como eu preciso fazer alguma coisa. E logo ela falou, eu vou fazer, vou voltar para os caminhos do Senhor, porque Deus tem muito para fazer através de mim. Irmãos, ela disse não ao pecado, se arrependeu, consertou a sua vida com o Senhor e passou a ser novamente um grande instrumento na mão de Deus. Mas enquanto estava no pecado, o testemunho
que muitas pessoas foram procurar ajuda e ela não podia ajudar. Ela sabia como ajudar, mas ela não podia ajudar. E aí, irmãos, aquilo ela foi sendo cobrada, porque todos os nossos atos feitos vai ter prestação de conta. E ela via aquelas pessoas sofrerem, ela via aquelas pessoas indo de mal a pior. Ela podia fazer algo, mas não tinha condições de fazer. Até que ela se consertou, fez ali o conserto com o Senhor. Ela voltou a fazer a obra de Deus. E Deus fez dela e faz até hoje um grande instrumento na mão do Senhor. Mas eu quero te trazer aqui como uma base desse testemunho. Me lembrei hoje de Deuteronômio, capítulo 31, o verso 7. E já vamos terminar nesse texto. Deuteronômio 31, 7. Olha aí, duas pessoas novamente. Quem são elas? Moisés e Josué. É por acaso, irmãos, que Deus fala melhor ser dois? Não, não existe por acaso. Existe propósito. Eu já até perdi a conta aqui, que eu nem nomeei, nem marquei quantas referências foi dada aqui que é melhor ser dois. Né? Que Moisés e Josué. Deus está usando Moisés para dizer a Josué: Josué, esforça-te. Josué, tenha bom ânimo, porque esse povo entrará na terra que o Senhor jurou aos teus pais para lhe dar. E tu, Josué, os fará herdar. Amém. Eu vejo um peso de responsabilidade. Eu vejo, irmãos, um comprometimento de Deus, né? Que o Josué assumiu no coração. Claro que é inspiração, mas volta a ler comigo novamente, só a parte final. E tu os fará herdar. Você pode repetir isso para a pessoa que está perto, só para a gente interagir? Diga assim: e tu os fará herdar. Sabe, irmãos, olha o peso da responsabilidade. Entenda, Josué, se você fracassar, esse povo não vai herdar. Josué, se você desanimar, esse povo vai parar no meio do caminho com você. Por isso, Josué, tenha bom ânimo. Por isso, Josué, se esforça, porque esse povo vai entrar. Porque só se você tiver com eles, eles vão. Agora, se não tiver eles não vão. Então, aqui entenda, irmãos, é claro que é a palavra inicial que Deus deu ao Josué, dizendo assim: Josué, você precisa estar bem, você precisa estar na presença de Deus, você precisa estar animado, você precisa estar se esforçando. Aí eu quero dizer o que eu falei à tarde, irmãos. Eu sempre falo isso, eu creio que é propósito Deus tratando com sempre alguém que às vezes está numa situação que diz assim: mas o meu familiar, ele não merece o esforço que eu faço por ele, o meu familiar não merece o que eu tenho feito por ele. Irmãos, nunca foi por merecimento, sempre pelo propósito. Ainda que eles não mereçam, faça pelo propósito para se cumprir na vida deles. Qual é o propósito? Plano de salvação. Não é por merecimento dele, mas é para cumprir o plano de salvação na vida deles. Josué, em outras palavras, Josué, tu, através de você, esse povo vai ser salvo. Tu, Josué, através de você, esse povo vai herdar, vai conquistar, vai entrar na terra prometida. Está entendendo aqui, irmãos? Deus tratando com Josué diretamente, dizendo: Josué, você não pode fracassar, você não pode desanimar. Irmãos, essa é a palavra de Deus para nós. Diga comigo assim: eu não posso fracassar. Diga: eu não posso desanimar, porque sempre vai ter alguém precisando de mim. Sempre vai ter alguém precisando de você. O seu fracasso, irmãos, vai também levar um reflexo na vida de outras pessoas que farão eles também fracassar.
Então, vamos se apegar com Deus. Vamos, irmãos, estar com a vida voltada para Deus, mas de corpo, alma, coração completo. Sua família, irmão, a sua família precisa de você. Seus filhos precisam de você. Seu casamento, seu cônjuge precisa de você. Mas não é propriamente só o físico, eles precisam de você bem com Deus. Essas pessoas precisam de você, irmãos, bem na presença de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então, olha só, qual que é o desafio de hoje, igreja? Encontrar alguém que está precisando de mim, né? Procurar alguém para que eu ore por ela, para que eu dê a ela uma palavra. Vou dizer para vocês, irmãos, eu creio que não é coisa da minha cabeça, porque antes eu sempre faço 1, 2, 3 perguntas para Deus. Senhor, se for da minha cabeça, tira da minha cabeça, porque eu não quero errar contra a tua palavra, Senhor. Deus colocou no meu coração, irmãos, para passar a igreja, dando um desafio hoje. Qual é o desafio? De você, esta semana, orar por alguém, orar com alguém. Pode ser alguém da família, pode ser alguém lá do trabalho, pode ser alguém que Deus vai te colocar no seu caminho, depois que você sair daqui desse culto, hoje, amanhã. Mas é um desafio, é desafiador. Você, irmãos, ligar, mandar uma mensagem, talvez ir lá, sentar com aquela pessoa, eu vim orar com você. Tem gente, irmãos, que está caída e a gente não sabe. Tem gente que está na pior e a gente não sabe. Claramente a gente não precisa ficar sabendo, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que essa pessoa está precisando e Deus sabe o quanto você pode ajudar ela. Amém, igreja? Eu falei para Deus, se a igreja não aceitar, eu aceito, Senhor. O desafio de orar constantemente. E hoje eu já mandei um áudio para algumas pessoas, orando. Eu vou orar com você essa semana. Você pode fazer isso também, irmãos? Não por mim, né? Mas pelo propósito que Deus está nos dando. Ontem, né, falei isso com os homens. Hoje com a igreja. Falei, Deus, se é da minha cabeça, tira. Se é do meu coração, se é de mim, tira, Senhor. Aumentou, irmãos, a vontade de dizer isso. Para estar desafiando a igreja, nós precisamos ser luz na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Tem muita gente precisando de nós. Tem gente que está desesperada, tem gente que está nas últimas, tem gente que já não está aguentando mais. Você vai ser instrumento na mão de Deus para acudir essa pessoa, para socorrer essa pessoa. Talvez você diz assim, mas eu não sei o que falar. Deus vai falar através de você. Eu não sei como orar. Deus vai colocar palavras na sua boca e a oração vai fluir. Apenas faça como Isaías, diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, eu quero ser usado. Aí, irmãos, como eu falei ontem para os irmãos, né? Não se preocupe como vai ser feito, porque como vai ser feito aí é com Ele. Apenas seja instrumento, apenas seja a flecha na mão do Senhor, para alcançar aquela pessoa. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Diga comigo, eu creio e assumo diante de Deus o desafio de orar, de ler uma palavra com alguém que está precisando. Porque, igreja, melhor é ser dois. Essa pessoa sozinha, ela está fracassando. Deus quer que você seja o segundo, o que vai estar do lado dela, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, eu não tenho ninguém para me ajudar. Do nada Deus vai te colocar no caminho dela, e você vai ser um anjo de Deus para socorrer essa pessoa no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu creio. E Deus está nos mostrando a importância da gente entender que tem pessoas que estão fracassando, estão caindo, tropeçando perto da gente. E a gente precisa, irmãos, ajudar elas. É a família, é um amigo, é um colega de trabalho, é alguém da igreja. Mandou uma mensagem, uma oração, né?
ora com essa pessoa, seja essa pessoa, né, parceiro de oração. Pedro e João foram parceiros de oração, Paulo e Silas foram parceiros de oração, Moisés e Josué, viu Jesus mostrando lá, vai de 2 em 2, vai, outro momento lá com 70, vai de 2 em 2, por que, irmãos? Aí você começa a encaixar uma coisa com a outra, e aí você vê a importância de melhor é ser 2, né? Melhor é ser 2, porque tem uma grande bênção nisso. Amém, igreja? Essa é a palavra que Deus nos entrega como desafio. Eu creio, irmãos, que através de você, Deus vai fazer muito, coisas que você vai ficar até surpreso, mas nunca esqueça, a honra, a glória, o louvor seja dado a Deus. Deus me usou, glória a Deus. Deus me deu uma palavra, louvado seja o nome do Senhor. É por Ele, para Ele, são todas as coisas. Amém? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, seja você um companheiro, um parceiro de oração na vida de alguém. Amém? Por quê? Vamos terminar onde começamos? Melhor é ser 2. Tem muita gente sozinha. Tem muita gente que está, irmãos, fracassando sozinho. Melhor você se unir com ela, na oração, na palavra. Não tem contato, não tem como estar. Manda mensagem, liga para ela. Deus vai te usar tremendamente para alcançar o coração dela, vai ajudar a erguer ela, levantar ela em tempos de adversidade. Deus vai te usar, irmãos, para que essa pessoa ela se posicione na fé, até mesmo para, né, receber do Senhor o ânimo, a força, para vencer o medo e todas as barreiras que estão aí bloqueando no seu dia a dia. Amém? Fique em pé, vamos fazer uma oração. Deus abençoe você da internet, do YouTube, do Facebook. Manda para alguém essa mensagem, certamente vai falar o coração desta pessoa.